da aula de hoje, né? Então, o último ponto da aula de hoje é exatamente beleza. Recapitulando, o que nós vimos? Nós transformamos aquele conteúdo relacionado à quantidade de capital e trabalho na empresa e quantidade produzida, que a gente chamava de função produção, a gente transformou isso em custos. Ao transformar isso em custos, a gente separou entre custos variáveis e custos fixos. Depois a gente fez os custos que a gente chama de custos absolutos da empresa, né, quantidade produzida, assim por diante. Depois a gente pegou os custos relativos, que são que definem melhor o ponto relativo da produção. Eu falei para vocês que vocês iam entender melhor em breve isso. É nesse momento que vocês vão entender como esses custos relativos, e de modo especial, como o custo marginal, define o ponto de maximização de lucro de uma empresa. Tá bom? Na sequência, vai ficar bastante claro, mas a gente vai definir uma coisa que é válida para micro 1, micro 2, para qualquer microeconomia que vocês venham fazer, que é maximização de lucro da empresa. Não sei se vocês repararam, mas meio que eu enganei vocês, né? Dizendo, qual é a quantidade máxima produzida, qual é o custo mínimo. Mas nenhuma empresa está olhando para... O cara quer, nenhuma empresa quer, eu quero produzir o máximo possível. Não, você não quer produzir o máximo possível. Nem nenhuma empresa quer o custo mínimo possível. Não, ela não está nem aí correr o custo necessário para o quê? Para lucrar ao máximo. Isso sim ela quer, né? Então, só que esse problema de lucrar ao máximo é um pouco mais complexo, né? E precisava de alguns trabalhos preliminares para a gente chegar nesse ponto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso introduzir para vocês é a função lucro, né? O PI é lucro em microeconomia, já tinha falado isso quando a gente falou de consumo intertemporal, e é nada mais nada menos do que a receita total da empresa menos o custo total da empresa. A gente chama isso de função lucro, que é um lucro em função da quantidade produzida, né? A pergunta já não é mais quanto de capital, quanto de trabalho, mas assim, isso eu já sei pela função produção, quanto de capital e quanto de trabalho eu preciso para fazer de modo mais eficiente aquela quantidade, mas eu quero o seguinte, quanta quantidade eu devo produzir de produto para ter o maior lucro? Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver a condição de máximo. Isso vocês já estão bastante acostumados desde de matemática 1, né? Nesse caso, é um máximo sem restrição. Por quê? Porque não é mais assim, se o meu custo é tanto, quanto eu devo produzir? Se a quantidade produzida é tanto, quanto eu tenho, que é quando você está fazendo maximizações com restrição. Só que a maximização ótima é aquela que não tem restrição, que eu não estou preocupado com o orçamento, eu quero simplesmente maximizar o meu lucro sem se preocupar com produzir ao máximo, dado que eu tenho um orçamento, né? Ou o contrário, eu quero minimizar o custo, dado que eu tenho uma encomenda. Essas duas coisas são interessantes, mas do ponto de vista de negócio, o mais importante é a gente maximizar o lucro, sem estar sujeito a algo, né? Maximizar o lucro, portanto, é maximizar a diferença entre a receita total e o custo total, né? Então, você pode fazer isso atuando em um ou em dois dos fatores. Ou você aumenta as suas receitas, ou você cai os seus custos. Qual é a condição de primeira ordem para essa maximização? A CPO é que a derivada do lucro com relação à quantidade, porque como eu falei para vocês, agora tudo isso é em função da quantidade produzida. Então, como só tem uma variável, eu estou usando D em vez de usar del, né? A derivada do lucro, eu estou usando L para... Eu vou usar o π aqui, não tem problema. A derivada do lucro com relação à quantidade tem que ser igual a zero. Bom, a derivada do lucro com relação à quantidade tem que ser igual a zero significa a mesma coisa que a derivada da receita total com relação à quantidade menos a derivada do custo total com relação à quantidade tem que ser igual a zero. Todos vocês concordam comigo? Se essa é a função lucro, eu simplesmente estou quebrando os dois termos.
Agora, isso aqui, pessoal, vocês já conhecem. O que é a derivada do custo total com relação à quantidade? É o custo marginal. E a derivada da receita total com relação à quantidade, eu vou introduzir para vocês agora com outro nome, que é o nome de receita marginal. Então, a receita marginal menos o custo marginal tem que ser igual a zero. Isso chega a uma das coisas mais relevantes em microeconomia, que é que a receita marginal deve se igualar ao custo marginal para o lucro de uma empresa ser máximo. Tudo bem? Você já deve ter ouvido isso em algum momento, né, que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Mas eu vou detalhar um pouco mais isso aqui para vocês, porque vocês entendem bastante de matemática, então eu posso dar um segundo passo. Não só a CPO me interessa. Me interessa também o quê? A condição de segunda ordem. Eu quero saber se de fato isso é o máximo, porque poderia ser o mínimo também. A única coisa que eu estou vendo na CPO é que se é um ponto ótimo. Esse ponto ótimo pode ser máximo ou mínimo. E para ele ser um ponto de lucro máximo, eu sei que a derivada de segunda ordem do lucro deve ser igual a quanto, pessoal? Deve ser menor do que zero. Ela tem que ser negativa, né, a segunda derivada, para mostrar que realmente está com concavidade para baixo. Desculpa, com concavidade para cima. Não para baixo, né? Eu tive o ponto de máximo. Assim. Tá? Então vamos lá. Essa segunda derivada tem que ser menor do que zero. Consequentemente, a derivada da receita marginal, porque é a derivada segunda, ou seja, a derivada da derivada, com relação à quantidade, menos a derivada do custo marginal, com relação à quantidade, tem que ser menor do que zero. Ou seja, eu estou aproveitando que a primeira derivada já é receita marginal para tirar esse quadrado aqui e aproveitando que a primeira derivada já é o custo marginal para tirar o quadrado. E agora chega onde eu gostaria de chegar, na segunda condição, que é o quê? Passo isso para lá, né, e chego que a derivada da receita marginal com relação à quantidade tem que ser menor que a derivada do custo marginal com relação à quantidade. Bom, o que é isso, pessoal? Significa que a derivada do custo marginal tem que ser maior que a derivada da receita marginal. Isso implica, se a gente olhar para o nosso gráfico tradicional de custos, no quê? Que se a receita marginal, supondo que a receita marginal, vamos pensar como referência ser constante, né? A derivada do custo marginal significa o quê? Significa a derivada do custo marginal é a inclinação desse custo marginal. Essa inclinação é positiva e crescente sempre, né? E constante. Essa aqui ela é negativa, igual a zero e crescente, né? A inclinação. Então, pensando sobre derivada, é negativa, igual a zero e positiva. Então, essa segunda derivada, me garante o quê? Que o ponto de máximo ocorre quando o custo marginal é crescente. Então, o ponto de máximo ocorre quando isso ocorre com custo marginal crescente. Por que isso é importante? Porque eu poderia cruzar essa curva de custo marginal com receita marginal, vocês vão ver melhor na aula que vem, em mais de um ponto, e simplesmente eu escolher o ponto errado em que o custo marginal está caindo. Mas não tem sentido eu parar de produzir com o custo marginal caindo, porque está ficando cada vez mais barato produzir. Eu estou no ponto em que há economias de escala. Então eu devo considerar o ponto em que o custo marginal está crescente. Por quê? Porque qual é a lógica, pessoal? Agora, com essas duas fórmulas aqui, é mais fácil de explicar a lógica para vocês de funcionamento de uma empresa. O que é a receita marginal? No mundo sem poder de mercado, a receita marginal é quanto eu tenho de receita por uma unidade adicional. Voltemos, por exemplo, da nossa fábrica de borrachas. Né? Eu tenho uma empresa que fabrica borrachas escolares. A borracha escolar custa no mercado, digamos que eu não tenho poder de mercado, custa no mercado R$1. Então, eu vendo essa borracha por R$1
E agora eu tenho que ver quantas borrachas eu vou produzir. Se eu vendo por R$1, a minha receita marginal, cada borracha adicional que eu produzir, vai me trazer uma receita adicional de quanto? De R$1. Então, o que vai definir o ponto de parada da produção de borrachas será o custo marginal. Então, pense o seguinte, eu começo a produzir a borracha e o custo marginal é, digamos assim, R$2. Eu devo parar a produção? Não. Por quê? Porque, digamos que a próxima unidade, desculpa, eu falei 2, né? Mas não faz muito sentido esse exemplo, porque é começar por uma situação um pouco absurda. Mas vamos lá. Digamos que, à medida que eu vou aumentando a produção, o meu custo marginal vai caindo. Né? A unidade adicional, digamos que ela custa 50 centavos. Aí eu vou produzindo 1.000 unidades por dia, isso cai para 25 centavos. Quando eu passo para 2.000 unidades por dia, ele volta a subir para 50 centavos a borracha. O custo marginal continua subindo, em que vai a 75 centavos a borracha para 3.000, 4.000 unidades chega exatamente a 1. O que significa o custo marginal a 4.000 borrachas por dia ser igual a 1? Significa que a última borracha que eu produzi, a borracha número 4.000, digamos que eu estava em 3.999, estava 99 centavos. A borracha 3.999 produzida naquele dia custava 99 centavos. Então, se eu colocasse ela no mercado, eu ganhava o quê? 1 centavo. A borracha número 4.000 custou um custo marginal de produção R$1. Eu devo produzir essa borracha? Não tem nenhum problema produzir essa borracha, porque ela custou R$1 para ser feita e ela custa R$1 para o mercado. Então, simplesmente eu estou trocando um produto que custou 1 por uma receita de 1. Não tem nenhum problema. Mas a 4.001, digamos que o custo marginal sobe para 1,01, eu já estou tendo prejuízo, então eu paro. Então, saber que a receita marginal, ou seja, que o preço de mercado é 1, no caso sem poder de mercado, quando o preço é dado pelo próprio mercado, essa empresa ela está recebendo, ela está definindo o seu nível de produção dado o preço de mercado. Né? E o importante é que os custos marginais sejam crescentes, senão eu pararia, isso aqui vai ficar mais claro em exemplos futuros, tá? Senão eu pararia num ponto não ótimo para a minha empresa. Tá? Então, simplesmente a lógica passa a ser, para maximizar o meu lucro, eu vou simplesmente fazendo a minha produção subir, até o ponto em que eu chego num nível de produção em que minha receita marginal se iguala ao meu custo marginal. Tá? Então, definição. Uma empresa sempre maximizará o seu lucro quando a receita marginal se igualar com o custo marginal no trecho onde o custo marginal é crescente. Tá bom, pessoal? Agora, essa definição, isso é uma observação muito importante, essa definição não depende de estrutura de mercado, o que é a estrutura de mercado? Monopólio, oligopólio, etc. Independentemente disso, essa regra continua valendo, tá? Porque eu não fiz nenhuma avaliação sobre qual é a estrutura de mercado. Então, isso aqui vai voltar em micro 2 para a gente. Porque alguns de vocês podem pensar, né? Puxa, professor, eu tinha aprendido que preço é igual ao custo marginal em Introdução à Economia. Por quê? Porque quando a gente está na concorrência perfeita, a receita marginal é o próprio preço. Tá? O quanto você tem de receita é exatamente o preço de mercado. Porque o preço de mercado é exógeno, não é afetado por você. Tá? Você é muito pequeno para afetar o preço de mercado.
Bom, pessoal, aproveito para só deixar um recado nesse trecho final aqui. Com isso a gente acaba o conteúdo de hoje, né? Mas na semana que vem a gente tem empresa no mercado competitivo, concorrência perfeita, a gente vai analisar as condições de lucro econômico zero e assim por diante. E aí, daqui a 15 dias, eu vou fazer só uma aula de exercícios, revisão, para que vocês possam tirar dúvida, e a gente faz a prova daqui a 3 semanas. Tudo bem?